Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao canal do Fofo. Aqui Leonardo Fetter, no seu Diário de um Professor em Quarentena. Hoje, sábado, 4 de abril de 2020. Estamos em quarentena, estamos em isolamento social, mas isso não quer dizer que a gente não pode pensar, que a gente não pode raciocinar, que a gente não pode estudar, que a gente não pode se qualificar, né, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente estuda. Então aqui, dicas, manifestações, opiniões a respeito de direito processual civil. Quem gosta, vai lá, né, vem aqui, né, no meu canal do YouTube e discute, me pauta, me traz opiniões, me traz sugestões para a gente debater neste momento de isolamento, nesse momento de distanciamento social, nesse momento que a gente tem que obedecer às regras da Organização Mundial da Saúde e nos manter quietinho, né? Mas manter quietinho a gente pode continuar pensando. Eu, no caso, olha só, eu penso e como? Olha ali o que está ali, ó. Isto também é chamado de uma costela, de um terço de janela de costela que está de uma forma bem devagarzinho assando. Ah, então, enquanto a costela assa, eu discuto direito aqui com vocês. Está chegando a hora, isso é uma maravilha. Ah, vamos lá. Olha só, o Luiz e Valdir, meus dois neurônios, eles perceberam que tem muita gente questionando, perguntando, me pautando em cima da execução. E especificamente em cima ou dos embargos à execução. Então, o tema de hoje, embargos à execução. Se eu fosse um cara que conhecesse como fazer esses canais bonitos, essa coisa, agora tinha que entrar assim, aí tinha que entrar uma vinheta que sim aqui, né? Embargos à execução. Mas não tem essa porra nada. Aqui é só eu, vocês e conteúdo e conhecimento. Aliás, no meu caso hoje é eu, vocês e a costela que está assando. Isso é uma costela jurídica, é uma costela que vem embargar toda e qualquer execução. Tá legal? Vamos lá, vamos falar de embargos de execução? Eu já gravei um outro vídeo aqui para esse nosso diário de um professor em quarentena, onde eu falei de execução, mas especificamente da execução de alimentos, certo? Certo, vai lá e olha. Esse aqui já é o diário número 10. 10 vídeos, que loucura isso. Bom, vocês sabem que nós temos dois tipos de execução. Quais são os dois? Eu falei também de um parcelamento, tem um outro vídeo a respeito de execução também, quando eu falei do artigo 916, tá? Mas enfim, aliás, pegando aquele vídeo de 916, que eu acho que eu fiz essa observação, vocês sabem, nós sabemos que existe no sistema brasileiro dois tipos de ação de execução, ou duas origens da ação de execução, que é a origem judicial e a origem extrajudicial. A origem judicial é quando eu tenho um título judicial dentre aqueles definidos no artigo 515 do CPC. E existe a execução de título extrajudicial, é aquela baseada, fundada num título executivo extrajudicial, dentre aqueles previstos no artigo 784 do CPC. Tá? Já disse, já insisti, que não existe defesa na execução. Não existirá instrução, produção de prova, contestação. A execução exige uma obrigação líquida, certa, exigível, um título executivo. Sem esse título executivo eu não tenho execução. E se eu já tenho o título executivo, não se fala aqui em defesa, não se fala aqui em produção de prova. A execução é um jeito, é uma maneira jurídica processual que o credor tem de cobrar o seu crédito, de exigir a satisfação do seu crédito. E ponto final. É isso. Essa é a ideia, esse é o objetivo da execução. Pois bem, especificamente na execução de título extrajudicial, existe um jeito, existe uma maneira do devedor atacar esta execução. Tá? Vejam, não é dentro da execução, é fora, através de uma ação de conhecimento. Então eu tenho uma ação executiva e paralelamente eu vou entrar com uma ação de conhecimento para atacar esta execução. Eu como devedor, serei autor, o credor será réu dessa ação. Como é que a legislação processual denomina essa ação? De embargos à execução. Então, embargos à execução é a forma, é o jeito, é a maneira jurídica processual que o devedor tem
de propor uma ação contra o credor oriunda da ação executiva. Então eu vou atacar a ação executiva não dentro da execução, mas fora, através de uma ação própria para isso, denominada ação de embargos à execução. Então, se é uma ação, ela obedece, para a sua propositura, os requisitos do artigo 319, ou seja, os requisitos da petição inicial. Então, eu proponho embargos à execução através de uma petição inicial, respeitados os requisitos do artigo 319. Mas esta ação específica, esta ação de conhecimento, cujo objetivo é única e objetivamente atacar a ação executiva, ela deve ser proposta num prazo. Qual prazo? Prazo de 15 dias. Então, para a propositura dos embargos à execução, o devedor tem o prazo de 15 dias. Contado de quanto? Lembrem que na execução de título extrajudicial, e repito, só cabe embargos à execução na execução de título extrajudicial. Não cabe na execução de título judicial, não cabe no cumprimento de sentença. Não existe embargos no cumprimento de sentença. Por favor, não digam asneira, não digam bobagem. De vez em quando vem a fumaça da costela aqui e aquele cheiro. Vocês manjam, né, quando tem aquele braseiro ali e vem o cheiro ao meu lado aqui, aí eu tenho que engolir, né, para não salivar na frente de vocês. Aqui são uns embargos salivantes. Não cabe embargos à execução em cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial, por favor. Só em execução de título judicial, em cumprimento de sentença. Não só cabe em execução de título extrajudicial. No prazo de 15 dias. Como é que se conta esse prazo? Quando o devedor é citado, ou vamos pensar diferente, como é que o devedor será citado na execução de título extrajudicial? Se apresenta a petição inicial, respeitados os requisitos do artigo 798 do CPC, o juiz recebe, fixa honorários de 10%, artigo 827, e manda citar o devedor, 829, para pagar em 3 dias. A partir desta citação, então, na execução de título extrajudicial, o devedor tem o prazo de 3 dias para pagar, o chamado pagamento voluntário. A partir desta citação também, não flui apenas o prazo de 3 dias para pagamento. Também corre o prazo de 15 dias para embargar. Então, a interposição, a oposição de embargos à execução será feita no prazo de 15 dias a partir da citação do devedor. Então, o réu da execução tem a possibilidade de, no prazo de 15 dias, contado a partir da citação, propor embargos à execução, na condição aí de autor, colocando o credor da execução como réu nesses embargos, para discutir, para atacar esta execução. Fechado? Combinado? Pois bem. Algumas características interessantes quanto a este prazo. Primeiro, no prazo de embargos, ou este prazo de embargos de 15 dias, a ele não se aplica o artigo 229 do CPC. O que é o artigo 229 do CPC? Aquele prazo em dobro quando houver litisconsórcio com diferentes procuradores de escritórios distintos. Então, no caso de embargo, ou quanto ao prazo dos embargos à execução, não se aplica o artigo 229. Existe em algum lugar isso escrito? Existe. 915, parágrafo 3º, prevê essa circunstância. Por que isso é importante? Porque se a gente falar em impugnação, o que é impugnação? É o jeito, é a forma, é a maneira jurídica processual de atacar o cumprimento de sentença. Num outro vídeo eu falo de impugnação, combinado? Aqui é só de embargos à execução. Pois bem, lá na impugnação, segundo o artigo 525, parágrafo 3º, se aplica o 229, ou seja, é possível contar o prazo de impugnação em dobro quando houver aquelas circunstâncias do 229. Diferentes litisconsórcios com diferentes procuradores de escritórios distintos. Nos embargos à execução, não se aplica o artigo 229. Então, simples, claro, objetivo, sem dúvida nenhuma quanto a esta circunstância. Fechado? Pois bem, o que eu alego? Que tipo de argumento, que tipo de tese eu trago para dentro dos embargos à execução?
O artigo 917 nos diz isso. Ele nos traz uma lista de teses, de fundamentos jurídicos para trabalhar, para apresentar nos embargos à execução. Então, a forma de atacar a execução de título extrajudicial é embargos de execução no prazo de 15 dias contados a partir da citação. Tá? Não se aplica o prazo em dobro do artigo 229. Tá? E eu posso alegar como fundamento desses embargos qualquer uma daquelas circunstâncias elencadas e inseridas no artigo 917. Eu quero de vocês um cuidado quanto ao parágrafo 3º e ao parágrafo 4º do artigo 917. Por quê? Porque é possível, é tese possível de ser articulada nos embargos o chamado excesso de execução. O que é o excesso de execução? O excesso de execução é quando o credor cobra mais do que é o seu crédito. Então ele está cobrando além daquilo que é a dívida do réu, do devedor, do executado. Por exemplo, ele está cobrando 10 e eu, como devedor, entendo que eu devo só 8. Eu posso alegar isso como tese dos embargos? Posso, sem problema nenhum. Isso é chamado de excesso de execução. No entanto, todavia, contudo, quando nos embargos for alegado excesso de execução, necessariamente o embargante, que é devedor na execução, deverá demonstrar, alegar, trazer para dentro da petição de embargos o valor efetivamente devido. Então, se o credor está cobrando 10 e eu acho que não é 10, eu tenho que dizer nos embargos, eu como devedor, tenho que dizer nos embargos qual é o valor efetivamente devido. Eu não posso dizer simplesmente assim, não é 10. Tá? Eu tenho que dizer, não é 10, é 6, é 8. Eu tenho que demonstrar qual é objetivamente o valor devido. E não basta apenas dizer qual é o valor devido. Eu tenho que ir além, eu tenho que apresentar um demonstrativo de cálculo, tá? comprovando como eu alcancei, como eu cheguei a este valor devido. São requisitos, isso que eu estou colocando, apresentar o valor devido e o demonstrativo de cálculo, como eu alcancei esse valor devido, quando eu alegar excesso de execução, são requisitos da petição inicial dos embargos, cujo fundamento seja embargos à execução. Tá? Não apresentados estes requisitos, não trazidos esses requisitos, da indicação do valor devido e do demonstrativo de cálculo, isto é circunstância de rejeição liminar dos embargos à execução. Então, se eu aleguei excesso de execução, eu necessariamente, para que a minha petição de embargo seja recebida, eu tenho que dizer qual é o valor correto. Eu entendo que eu não devo nada, então diz, não devo nada. E além de dizer não devo nada, eu tenho que apresentar um cálculo demonstrando que eu não devo nada. Esse é o requisito do parágrafo 3º e em conjunto com o parágrafo 4º, por quê? Porque o parágrafo 4º do 917 diz que, não cumprido esta exigência do parágrafo 3º, a petição inicial será rejeitada. Mas e se eu alegar, se eu tiver como fundamento o excesso e outros fundamentos? Não é apenas o excesso, não é tão somente o excesso. Eu trago outras teses para dentro dos embargos. Se eu trouxer outras teses para dentro dos embargos e não cumprir o requisito do excesso de execução, o juiz vai receber, ele não vai rejeitar liminarmente os embargos. Mas quanto ao excesso, ele não vai dar bola. Tá? Ele vai determinar o prosseguimento dos embargos quanto às demais teses, quanto aos demais fundamentos, mas quanto ao fundamento de excesso, ele só recebe a inicial se esta inicial estiver acompanhada com a indicação do embargante do valor devido e mais o comprovante de cálculo de como chegou a este valor devido. Tá? Sendo uma ação de conhecimento que inicia a competição inicial, existe citação, tá? Vamos colocar assim. Quem é réu nos embargos? O réu nos embargos é o credor da execução. Este credor da execução nos embargos tem o direito de se defender? Tem. Tem o direito de contestar? Tem. É uma ação de conhecimento. Só que ele não vai ser citado. Quando o devedor apresenta embargos, quando o embargante apresenta embargos à execução, haverá a intimação do advogado do credor. Por quê? O credor tem advogado, tanto que entrou com uma execução de título extrajudicial. Então ele tem alguém, né, com capacidade postulatória o representando. Então este advogado será intimado para responder, para impugnar os termos dos embargos no prazo de 15 dias. Esta impugnação aos embargos tem a natureza jurídica de contestação.
Então não existe, os embargos é uma ação de conhecimento onde não existe citação. Tá? E a intimação não é pessoal para o credor, não é na pessoa do credor. A intimação para responder, para impugnar os termos dos embargos, ou seja, para contestar, ela é feita na pessoa do advogado. Pergunta que não quer calar: quando eu apresento embargos, a execução para? A execução ela é suspensa? Não, não é suspensa como regra. O artigo 919 do CPC diz que a apresentação, a oposição, a interposição dos embargos não suspende automaticamente a execução. No entanto, todavia, contudo, pode o embargante requerer efeito suspensivo nos embargos? Vejam, ele pode requerer que os embargos suspendam a execução? Pode. Ele pode requerer que, enquanto não julgado os embargos, a execução fique parada, suspensa? Pode. É o que diz o artigo 919, parágrafo 1º. Para que os embargos tenham efeito suspensivo, vejam, o efeito suspensivo atinge a execução. Tá? Então a execução pode permanecer suspensa, parada, enquanto não julgado os embargos. Pode, se o embargante pedir, e o juiz deferir este efeito suspensivo. Para deferir esse efeito suspensivo tem que estar segura a execução, ou seja, eu tenho que apresentar bens à penhora, uma caução ou uma garantia, e tem que existir requisitos de tutela provisória, ou seja, tem que demonstrar a necessidade da suspensão da execução enquanto perdurar, enquanto tramitar os embargos. Então, como regra, os embargos não têm efeito suspensivo. Como regra, o juiz não pode dar efeito suspensivo aos embargos, ou seja, não pode determinar a suspensão da execução de ofício. Mas, diante do pedido do embargante, com fundamento respeitados os requisitos do artigo 919, parágrafo 1º, poderá sim o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos, no sentido de suspender a execução enquanto não emergir decisão naqueles embargos, certo? Como é que termina os embargos? Como é que se extingue os embargos? É uma ação de conhecimento. Como é que uma ação de conhecimento se extingue? Através de uma decisão, de uma sentença, de um ato do juiz. Então, a decisão que extinguir os embargos será uma sentença. Aí vem sempre aquela pergunta: tá, Fetter, mas e qual é o recurso adequado para atacar a decisão que julga os embargos? Ora, se a decisão que julga os embargos é sentença, qual é o recurso adequado para atacar a sentença? O recurso de apelação. Então, o recurso de apelação atacará, servirá, poderá ser utilizado, poderá ser manuseado pela parte para atacar a sentença que julga os embargos. E as decisões interlocutórias exaradas dentro dos embargos, elas podem ser agravadas? Sim e não. Como assim sim e não? Sim, se for uma daquelas interlocutórias previstas no artigo 1015, nos incisos do artigo 1015. Se não for uma interlocutória prevista no artigo 1015, não cabe agravo. Será daquelas interlocutórias não agraváveis que poderão ser atacadas em preliminar da apelação no futuro. Ah, mas na execução não existe aquela regra que toda e qualquer decisão interlocutória é agravável? Sim. Artigo 1015, parágrafo único do CPC. Mas eu estou falando aqui em embargos à execução. E nos embargos à execução, ou os embargos à execução, é uma ação de conhecimento e não uma execução. Tá? Então, as decisões interlocutórias exaradas dentro dos embargos, elas só serão agraváveis se estiverem previstas nos incisos do artigo 1015. Na execução, toda e qualquer decisão interlocutória é agravável. Nos embargos à execução, apenas as interlocutórias elencadas, listadas, taxadas no artigo 1015 do CPC. Tá? Existe instrução nos embargos? Sim, tem o inicial dos embargos, tem a defesa do réu, depois pode haver produção de prova, pode haver perícia, quer dizer, procedimento comum dentro dos embargos, depois de apresentada a defesa, depois de apresentada a impugnação, que na verdade nada mais é do que uma contestação por parte do embargado, que o embargado, o réu dos embargos, nada mais é do que o credor na execução. Tá?
Isto é o quê? Algumas indicações rápidas, céleres a respeito dos embargos, para vocês se posicionarem a respeito da matéria. Tá? Isto é dica de um professor em quarentena. Quer dizer, o professor em quarentena, professor em isolamento social aqui, na verdade eu, né, a gente começa a inventar coisa, então resolvido. Vamos dar dica pros malucos aí. E dica aqui no canal do YouTube. Gostou? Curte. Não gostou? Fica quieto, cacete. Não machuca o coraçãozinho deste velho professor, tá? De resto, se comportem, não façam bobagem, eu mostro pra vocês. Eu vou continuar aqui assando a minha costela, porque hoje é sábado. Ah, mas tu tá o dia inteiro, a semana inteira em casa. Eu tô, mas no sábado eu vou fazer minha costela igual. Tá legal? Se comportem, não façam bobagem, não façam nada que eu não faria. E se dormirem, sonhem comigo, tá? Beijo, tchau.